Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. Não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. A palavra de Deus é alimento para a nossa vida. Ela é pão para o sustento da nossa alma e do nosso espírito. O pão deve ser partilhado para que dele possamos nos alimentar. A palavra da salvação é justamente esta oportunidade que nós temos de partilhar o pão que o Senhor nos concede, o pão da palavra, que é Jesus, para o alimento da comunidade. Por isso eu te convido, meu irmão, te convido, minha irmã, a com o coração aberto e sincero, deixe que a semente da palavra de Deus caia no solo fecundo do seu coração, que ela possa crescer, fecundar, germinar, produzir muitos frutos. Escutemos a mensagem do Evangelho. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Logo em seguida, forçou os discípulos a embarcar e aguardá-lo na outra margem, até que ele despedisse as multidões. Tendo-as despedido, subiu ao monte, a fim de orar a sós. Ao chegar à tarde, estava ali sozinho. O barco, porém, já estava a uma distância de muitos estádios da terra, agitado pelas ondas, pois o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, ele dirigiu-se a eles, caminhando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo que caminhava sobre o mar, ficaram atemorizados e diziam: é um fantasma. E gritaram de medo. Mas Jesus lhes disse logo: tende confiança, sou eu, não tenhais medo. Pedro, interpelando-o, disse: Senhor, se és tu, manda que eu vá ao teu encontro sobre as águas. E Jesus respondeu: vem. Descendo do barco, Pedro caminhou sobre as águas e foi ao encontro de Jesus. Mas, sentindo o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Jesus estendeu a mão prontamente e o segurou, repreendendo-o: homem fraco na fé, por que duvidaste? Assim que subiram ao barco, o vento amainou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, o trecho do Evangelho que nós terminamos de escutar nos traz uma mensagem muito importante, porque nos ajuda a compreender qual é a missão da Igreja, as dificuldades que a Igreja precisa enfrentar, mas sempre com a consciência de que Jesus está presente, de que Jesus jamais abandona a sua Igreja. Por isso vamos fazer a nossa reflexão com o coração aberto, permitindo que sejamos iluminados por este trecho do Evangelho. O Evangelho começa dizendo o seguinte: logo em seguida forçou os discípulos a embarcar e aguardá-lo na outra margem. É interessante porque Jesus mostra que fazer a travessia para a outra margem é necessário. Às vezes é cômodo estar do lado de cá. Permanecer nos lugares de comodidade não é próprio de quem crê em Jesus. Quem crê está sempre em constante movimento, porque atravessar é necessário. Jesus forçou os seus discípulos a entrarem na barca e atravessar para o outro lado da margem. Hoje somos nós que precisamos fazer a travessia. Esta barca é a Igreja e precisamos fazer a travessia. Nós devemos confiar na palavra de Jesus e procurar todos os dias fazer esta travessia que o Senhor nos confia. Depois diz o Evangelho: tendo-as despedido, subiu ao monte a fim de orar a sós. É bonito ver essa atitude de Jesus que reza, está sempre em intimidade com o Pai, deseja criar diálogo amoroso
com o Pai. Jesus reza constantemente. Se Jesus, que é o Filho do Pai Eterno, sente necessidade de rezar constantemente, quem somos nós para prescindir da necessidade da oração? Rezar sempre, assim como Jesus, que criava este ambiente de intimidade com o Pai. Logo em seguida, o Evangelho vai dizer: o barco já estava a uma distância de muitos estádios da terra, agitado pelas ondas, pois o vento era contrário. Aqui, meu irmão e minha irmã, precisamos entender isso. A missão da igreja é esta. Assim como Jesus pede aos discípulos de entrarem na barca e fazer a travessia, nós estamos no mundo. O mar é o mundo onde nós habitamos. E a igreja precisa cumprir a sua missão. Diz o Evangelho, os ventos são contrários, as ondas são bravias e não podemos desanimar. Às vezes nós pedimos pela fé que tenhamos vida tranquila, mas não é isso que o Evangelho nos garante. Quem deseja ser discípulo e discípula de Jesus, quem entra na barca de Jesus, deve ter esta consciência. A barca caminha na direção contrária dos ventos e as ondas são violentas. Por isso, não nos assustemos quando a igreja passar por momentos de dificuldades. Esta é a sua missão. Ela caminha na contramão dos ventos. Os ventos são contrários. Muitas vezes a gente exige que todos concordem com a igreja. Não, não é assim. Nem tudo deve ser favorável à igreja. Talvez quando todos concordarem com a igreja, tudo for favorável à igreja, a igreja já não esteja mais caminhando na direção que Cristo indicou. O Evangelho é muito claro em dizer: a barca caminhava na direção contrária dos ventos e as ondas eram violentas. Então não nos assustemos quando a igreja passar por momentos de turbulências. Cristo está presente, Ele vem ao nosso encontro. É isso que nos mostra o Evangelho. Veja bem, na quarta vigília da noite, Ele dirigiu-se a eles caminhando sobre o mar. É justamente isso, Jesus caminha sobre o mar. O mar é símbolo da violência deste mundo, mas Jesus tem autoridade sobre o mal deste mundo. Por isso Ele caminha sobre as ondas do mar bravio, para mostrar que Jesus é maior do que qualquer mal deste mundo. E diz mais o Evangelho: os discípulos, porém, vendo que caminhavam sobre o mar, ficaram atemorizados e diziam: é um fantasma, e gritaram de medo. Muitas vezes, meu irmão e minha irmã, nós deixamos o medo tomar conta do nosso coração diante das experiências adversas deste mundo e às vezes até deixamos de crer. Cuidado, não deixemos que o medo tome conta do nosso coração. Creiamos. É isso que aconteceu com os discípulos de Jesus. Por isso, naquele momento, não puderam reconhecê-lo. O confundiram como se fosse um fantasma. Quando nós deixamos o medo tomar conta do nosso coração, também temos dificuldade para reconhecer Jesus presente em nosso meio. Mesmo que as dificuldades estejam presentes, se mantemos a calma no coração, a serenidade, conseguimos enxergar a presença de Jesus entre nós. Diante desses que se deixam atemorizar, Jesus diz desta forma: tende confiança, sou eu, não tenhais medo. Por isso, quando estivermos em meio às dificuldades da vida, escutemos esta expressão de Jesus: tende confiança, sou eu, não tenhais medo. Pedro representa muito cada um de nós, por isso diz o Evangelho, interpelando-o, Pedro diz: Senhor, se és tu, manda que eu vá ao teu encontro sobre as águas. E Jesus mandou que Pedro fosse ao seu encontro. Porém, quando começa a caminhar sobre a água, que sente o vento, Pedro sente medo. Por isso, começa a afundar. É símbolo de cada um de nós que muitas vezes nos deixamos ser sufocados pelas ondas deste mundo e começamos a nos afogar. Por isso, confiança em Jesus. Não deixemos que o medo tome conta do nosso coração. A exortação de Jesus a Pedro também serve a cada um de nós. Hoje, quando Pedro grita: Senhor, salva-me, Jesus responde: homem fraco na fé, por que duvidaste? Homem fraco na fé, por que duvidaste? Creiamos em Jesus, Ele está presente em nosso meio. Quando tudo estiver muito difícil, façamos como Pedro: salva-me, Senhor. E Jesus vem ao nosso encontro para consolar o nosso coração
nos exortando: homem fraco na fé, não tendes medo, confie, eu estou presente. As ondas violentas deste mundo não vão submergir, nós não seremos sufocados pelas ondas deste mundo. Por isso, renovemos a nossa fé. O Evangelho conclui dizendo assim: assim que subiram ao barco, o vento amainou, e os que estavam no barco prostaram-se diante dele, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Jesus tem autoridade sobre o mal. Jesus vence o mal. Por isso não há razão para deixarmos o medo tomar conta do nosso coração. Cristo vem ao nosso encontro. Ele é verdadeiramente o Filho de Deus. Agradecendo mais esta oportunidade de escutar a mensagem da Palavra de Deus, hoje de modo especial, uma mensagem de encorajamento, quando Jesus pede a seus discípulos, ou melhor, obriga os seus discípulos a entrarem na barca e atravessar para outra margem. O caminho às vezes é assustador, as ondas são violentas e os ventos são contrários. No entanto, permanecendo firmes na fé, conscientes de que Jesus está presente, nós conseguiremos realizar a missão que o Senhor nos confiou. Por isso, dirijamo-nos ao Pai Eterno e façamos a nossa oração. Divino Pai Eterno, Deus de amor, de bondade e misericórdia, te agradecemos por esta oportunidade de escutar a mensagem do Evangelho. Pedimos a força do Espírito Santo para que sejamos encorajados a cumprir a missão da Igreja no mundo, por mais que os ventos sejam contrários e as ondas sejam violentas. Nós cremos, Pai Eterno, que Teu Filho Jesus está presente entre nós e com Ele não perderemos a serenidade e cumpriremos aquilo que o Senhor espera de nós. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.